compromisso. A palavra compromisso deriva da expressão está prometido a alguém, está prometido a algo. Então, compromisso. O que vem a ser esse compromisso? O compromisso, ele é algo que nós fazemos porque temos um objetivo maior. Imaginem, eu quero me formar, eu quero fazer uma faculdade, então eu assumo um compromisso. Um compromisso. O grande desafio da gente é achar que compromisso vem de graça. A gente olha para Jesus e ficamos todos nós encantados. E a gente canta, a gente louva, a gente bendiz o seu nome. E a gente acha que tudo é muito bonitinho. Mas a gente olhando para as Escrituras, você olhando para as Escrituras, vai descobrir que não foi nada fácil. Eu reiteradamente tenho lembrado as pessoas sobre isso. Pense numa pessoa que batalhou. O nome dessa pessoa é Jesus. Pense numa pessoa que renunciou. O nome dessa pessoa é Jesus. Pense numa pessoa que fez uma opção por Deus, pelo Pai. Essa pessoa é Jesus. Aqui e acolá, essa igreja ela é perseguida, o pastor é perseguido, os irmãos são perseguidos. Aí você pode dizer, puxa, mas se fosse de Deus não seria perseguido. Muito pelo contrário. É exatamente porque é de Deus. Hoje, na reunião da liderança, eu estava falando sobre uma passagem muito importante que Cristo deixou para nós. É uma que está inclusa em Mateus capítulo 5, versos de 11 a 12. Ele diz ali muito claramente, né? Bem-aventurados sois vós, e felizes somos nós quando somos perseguidos. Quando as pessoas falam mal da gente por causa do Evangelho, por causa das Escrituras. Ele diz, alegrai-vos e exaltai, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então nós vamos olhando para isso. É evidente que essa perseguição não é uma perseguição meramente política. É uma perseguição entre o bem e o mal. É uma perseguição sobre aquilo que podemos fazer, daquilo que não podemos fazer. Nós olhamos aqui para esse bairro, vemos os problemas que o bairro tem, vemos a violência que impera aqui nesse bairro, vemos os maus tratos que as pessoas passam, vemos o perigo que Fortaleza hoje se tornou. Você vai dar uma volta no quarteirão, não pode. É desafiante qualquer morador desse bairro dar uma volta no quarteirão. Morrem de medo. E ninguém quer fazer nada. Nós estamos fazendo. Cada evangelismo, cada pregação, cada vez que a gente atrai uma pessoa para Deus, nós estamos fazendo algo muito importante. Eu disse ontem no programa Milagres, no programa da nossa rádio, que nós somos hoje aproximadamente 500 mil crentes em Fortaleza. Se nós trabalharmos, irmãos, nós podemos alcançar 1 milhão de crentes daqui para dezembro. Aí alguém perguntaria, qual seria a campanha? Qual seria o projeto mirabolante? Quantos pastores popstar nós teríamos que trazer para conseguir esse 1 milhão de pessoas? Não, basta você, basta eu, cada um de nós fazer a nossa parte. Basta um crente convidar outro crente. E antes de dezembro nós teremos 1 milhão. Se você imaginar que um crente pode convidar 2 não crentes, então nós teremos 1,5 milhão. Eu costumo dizer que quando você abre uma empresa e você vai no banco e pede emprestado dinheiro para investir, aquele dinheiro ele é irreal, ele não é seu. Você não pode dizer, puxa, eu tirei R$1 milhão do banco e eu tenho R$1 milhão. Não, aquele dinheiro ele não é verdadeiro. É um dinheiro que você está devendo. A igreja cristã ela vem inchando. Por quê?
O sujeito que vai para o programa de rádio, o sujeito que vai para o programa de televisão, ele não tem o objetivo de transformar vidas, mas de proselitar. Ele quer trazer de qualquer forma, de qualquer maneira, pessoas para a sua igreja. Muitas pessoas usam do expediente, distribuem 10, 15 ônibus nas comunidades, enche aqueles ônibus de gente para dizer que a igreja está lotada. Não adianta igreja lotada de corações vazios de Deus. Você entendeu o que eu estou dizendo? Não adianta a gente ter 100 mil pessoas dentro da igreja e não ter 2 comprometidos com o Senhor de verdade. Quando nós lemos o Evangelho, nós compreendemos as dificuldades de Jesus. Não foram nada fáceis. Não pense que com você vai ser diferente. Quando você for realmente decidido se comprometer com Deus, virão as tentações. O nosso inimigo não será mais o outro, o nosso inimigo será nós mesmos. A Bíblia fala que Jesus foi para o deserto sozinho. Não tinha ninguém para fazer a cabeça de Jesus. Ele foi sozinho. Então, as tentações são invisíveis. O diabo a que se refere às Escrituras são as tentações invisíveis. E todos nós temos essas tentações. E nós estamos, quando olhamos para os evangelhos, nós devemos estar na pessoa de Pedro. Qual é a pessoa de Pedro? A pessoa de Pedro é aquela que pisa na bola, mas se arrepende. É a que pisa na bola, mas diz: oh meu Deus, eu te amo. Existe a outra figura, que é de Judas. Judas que trai, Judas que mente, Judas que engana, que senta na mesa do Senhor levianamente, irresponsavelmente, e ainda diz assim: não, por acaso serei eu? Por acaso estarei eu traindo o Senhor? E o trai por algumas moedas. Então nós, quando estamos aqui, quero dizer a você, existem coisas que você vai ter que renunciar. Coisas que você vai ter que lutar para não fazer. Coisas que, para arrancar, se assemelhará a um espinho enfiado na carne, que você tem a impressão que, se deixá-lo lá, é melhor do que se arranca, do que se arranque. Então você não quer mexer, porque ele está lá, aí vira um espinho na carne. Mas o que Deus explica é: arranque. Tire esse espinho, ele vai doer para ser arrancado, mas só doerá uma vez. A palavra de Deus conta, através da boca de Jesus, que um homem tinha 2 filhos. Chegou para o mais próximo e disse: meu filho, você pode fazer isso para o reino, para mim? E o menino disse: oh pai, claro, eu gosto do Senhor, lhe obedeço. Mas logo que saiu, de jeito nenhum fez o que o pai pediu. O outro, quando o pai falou: meu amigo, faça isso. Não, vou fazer não, pai. Isso é um velho quadrado. Eu não estou nem aí para ti. E o pai ficou triste e calado. E quando ele saiu, ele pensou consigo: olha como é interessante. Eu vou obedecer meu pai. Meu pai tem sido tão bom comigo que eu vou obedecer. O orador, o pregador, ele fica constrangido com o amor de Deus. Quando você for mergulhando na fé, você vai ficar constrangido. Eu me constranjo com o amor de Deus, porque Deus sabe quem eu sou. Deus sabe dos meus pecados e mesmo assim me ama. Diga: Deus sabe quem eu sou. Deus conhece todos os meus pecados. E ainda assim me ama. Diga:
Deus me ama. Eu estou aperreado, eu estou apavorado, mas com certeza a gente sabe que Deus nos ama. Que Deus tem esse compromisso conosco. Vamos dizer, Deus, Ele me conhece. Ele sabe exatamente como eu sou. Sabe tudo de errado que eu estou fazendo. E ainda assim, Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama. eu quero que você feche os olhos e fique ouvindo a canção. E comungue com Deus, que é possível nessa noite haver uma comunhão com o Senhor. Não cante, só escute. Escute a Lília, escute o instrumento e deixe seu espírito, porque eu sinto o Espírito Santo aqui nesse lugar. Sinta o Espírito de Deus dizendo que apesar dos seus erros, que apesar dos seus muitos pecados, ainda assim Deus ama você. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. O meu Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre
e de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Quando eu consigo ver Jesus lá naquele deserto, imagine que você tem alguém que você ama. Você tem alguém que você ama? Você tem alguém que você ama? Você trocaria esse alguém pelo quê? Você trocaria por quê? Pelo quê? Você trocaria pelo quê? Você trocaria por quem? Quando Jesus foi para aquele deserto, ele amava muito a Deus. Quando Jesus foi para aquele deserto, ele amava muito a Deus. Quando Jesus foi para aquele deserto, ele já amava muito a Deus. E quando o diabo lhe apresentou tantas coisas maravilhosas, porque eram maravilhosas, o poder que a gente quer tanto, de fazer mágicas, de fazer milagres aos olhos dos outros, o diabo disse: eu vou lhe dar o poder de você transformar essas pedras em pão. O amor de Jesus foi tão grande por Deus que disse: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a boa palavra que vem de Deus. A gente quer colocar a nossa vida em risco. Hoje ainda é assim. O diabo sabia disso, disse: olha, se você é filho de Deus, te joga daqui para baixo e os anjos te protegerão. E Jesus disse também, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus foi levado pelo inimigo ao pináculo do templo e dali, contemplando todos os poderes e a glória do mundo, ele disse: se tu, se prostrando me adorardes, eu te farei famoso, poderoso. Simples, me adores. Jesus disse: vai de retro, Satanás, porque somente ao Pai Celeste adorarás e somente a Ele prestarás culto. Eu gosto muito de Jesus por muitos motivos. Um deles é porque Ele foi como a gente e mostrou que é possível renunciar qualquer coisa por amor a Deus. Assim, eu quero lhe convidar para que você abra as Escrituras em João capítulo 13, nos versos 21 em seguida. O cenário dessa leitura você conhece muito bem. Jesus preparara a ceia. Jesus, naquela ceia, cingira os rins com toalha e lavara os pés dos apóstolos. Jesus, naquela ceia, cingiu os rins com toalha e passou a servir os apóstolos. Se eu quero ser de Deus, se eu tenho a pretensão de ser de Deus nessa noite, eu tenho que me perguntar: a quem eu servi hoje? Se eu quero ser de Deus, se eu tenho a pretensão de ser de Deus nessa noite, eu tenho que me perguntar: quem foi que eu servi? Por amor a Deus. A quem eu servi? Por amor a Deus. Jesus olhou para os apóstolos e disse: olha, vocês me chamam de mestre e senhor e vocês têm razão. E eu, mestre de vocês,
servir vocês. Do jeito que eu fiz, eu quero que vocês façam. Cristianismo não é uma moleza, não é uma facilidade, não é um jeito de ser melhor. Nós não estamos no cristianismo para nos darmos bem no mundo. Nós estamos no cristianismo para vencer o mundo. Vamos dizer, eu não estou no cristianismo para me dar bem, para ser importante no mundo. Eu estou no cristianismo para vencer o mundo. A gente não para de tomar Coca-Cola, pessoal, porque Coca-Cola é ruim. Não conheço ninguém que tome Coca-Cola e diga que Coca-Cola é ruim. A gente para de tomar Coca-Cola porque entende que Coca-Cola faz mal. Ninguém para de tomar 2 quilos de sorvete por dia porque o sorvete é ruim. Não. A gente para porque toma a decisão de que devemos tomar outro tipo de alimento. Ninguém para de ir para as farras, para as brincadeiras, porque sejam ruins. Não, quem que não gosta de passear, de viajar, de curtir, de brincar? É muito bom. A gente para porque sabe que esses lugares não são de Deus. A gente não para de fazer as coisas porque aos nossos olhos as coisas não são tão boas. Não, tem muita coisa boa, aparentemente aos nossos olhos. Nós temos que perguntar se aquilo ali é de Deus. Se eu vou, em fazendo aquilo, trazer algo de bom para a minha igreja, para a minha vida, para a minha família. Se eu posso passar um tempo sem vigiar, sem cuidar, será que o inimigo de nossas vidas vai também passar umas férias para que eu possa descuidadamente viver e quando chegar ali, tudo está do mesmo jeito porque ele não fez nada? Nós não desligamos a televisão porque não seja um entretenimento agradável. É um entretenimento muito agradável. A gente desliga porque sabe que é algo que faz nos perder muito tempo. E que eles estão colocando uma ideologia que os jovens estão bebendo como se fosse água, como se fosse Coca-Cola. Existe uma ideologia o tempo todo, uma ideologia do medo, da impotência, uma ideologia que diz que a violência está vencendo as coisas, uma ideologia que diz que o Brasil é um coitadinho que não sai do canto, que o Brasil está entregue às coisas ruins, e na verdade não está. Nós temos Deus, Deus está olhando por nós, nós vivemos um bom momento, e se nós tirarmos a nossa mente das coisas ruins, certamente veremos as coisas boas de Deus. Então a gente deixa de fazer as coisas, não é porque não seja bom, ou porque não seja gostoso. Imagina, um rapaz sai toda noite, encontra garotas, e ali se enamora, se entrelaça. Eu não me lembro de uma coisa assim que seja tão boa quanto isso. Mas você para, porque não é de Deus. Você não pode estar usando outras pessoas. Eu me lembro, saía para brincar, tomar uma cervejinha, não tem nada mais delicioso ao corpo do que um momento como aquele. Mas o nosso espírito chora dentro de nós. Por isso que a gente para. Por isso que quando qualquer um de vocês peca, você se contrista, você abjeta, você sofre, você se envergonha. Porque o Espírito Santo, que já é conhecido por você, sofre com o pecado. E aquela alegria momentânea, aquela alegria instantânea, desaparece para uma dor eterna. Por isso que a gente vem e diz: meu Deus, me perdoa. Eu pequei contra o céu e contra ti. Eu, na verdade, não sou digno de ser teu filho. Me trata
como o pior dos teus servos, e ainda assim será bom para mim. Eu quero que você hoje pense em tomar posse da herança de Deus, de ser de fato um filho. Porque todos aqueles que nasceram do Espírito Santo são chamados filhos e filhas de Deus. Eu não chamo você mais de servo, disse Jesus. Eu chamo você agora de meu amigo. Sejamos, pois, amigos, amigas de Deus. Olha o que diz a palavra. 13, versículos 21 e seguintes. Ditas estas coisas, que coisas Jesus falou? Falou da ceia, falou do lava-pés, e no último versículo ele diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Também é verdade que se alguém não recebe a gente, não recebeu a Cristo. A nossa ilusão é achar que as pessoas vão nos receber bem. Não, porque tem pessoas que estão comungando com Belial, estão comungando com coisas ruins, gente que não faz nada, gente que não articula nada, gente que não faz nada pelo outro. Se cansa de ver o nosso trabalho, se aborrece pelas dores que nós estamos sofrendo. As pessoas que ficaram zangadas com Jesus queriam calá-lo, mas tentaram mesmo, de todas as maneiras, ameaçaram, espancaram-no, para ver se ele parava, e ele não parou. Então vamos matá-lo. Também erraram, porque o nosso Senhor ressuscitou. Aleluia. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Dê uma olhada aí um para os outros. Olhem um para os outros. Jesus acabou de dizer que um entre nós irá traí-lo. E aí a gente faz a mesma coisa que os discípulos fizeram. A gente fica olhando para o outro. Deveríamos ter um espelho para olhar para nós mesmos. Todos nós aqui nesse lugar estamos numa peinha de nada para atrair o Senhor. Por isso, eu recomendo que a gente vigie e ore, para não cairmos em tentação. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço do pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. O pão que Jesus dá é a sua palavra. Cada um de nós está recebendo a palavra. Molhado o pão com o sangue ainda fresco do Cordeiro. Nós recebemos, quando ouvimos a palavra de Deus, nós pegamos um pedaço desse pão. Jeremias diz assim: encontrando a palavra de Deus, logo a comi. Porque a palavra de Deus é alimento. E após o bocado, após comer, imediatamente, vocês sabem que muitos crentes
tão imediato à bênção final, já saem pecando? Porque se eu sair desse lugar com ódio no meu coração, se eu sair desse lugar sem uma resolução para abandonar os maus caminhos, se eu sair desse lugar intentando um mau propósito, então, imediatamente a oração, eu vou perpetuar um erro na minha existência. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Diga, só entra em mim o Espírito de Deus. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Para muitos estudiosos, a pessoa não compreende como é que Cristo escolheu Judas para ser um apóstolo dele. Porque até o fim você tem o seu livre-arbítrio. Até o último momento você tem. Deus não programou você para você tomar decisões. As decisões são suas. As decisões, digam, as decisões são minhas. A palavra de Deus é luz para que você não tropece. Mas eu posso apagar a luz, sim ou não? Sim ou não? E de maneira assim atabalhoada, sair correndo e tropeçando nas coisas. É provável que em muitas quedas alguém quebre o seu corpo, alguém se fira, alguém se machuque. Mas uma hora vai ter que parar e vai dizer, puxa, eu caí porque não estava olhando para onde eu estava pisando. Alguns erros são fatais. Alguns erros, praticamente só a graça de Deus para refazer. Então a gente tem que tomar muita cautela. Ore e vigie sempre. Tudo que você vai fazer, pergunte, isso é de Deus? Isso agrada ao Senhor? Isso vai ajudar a igreja? Isso vai me ajudar? O que isso já me ajudou no passado? Quando eu fiz isso antes, o que isso ajudou a mim e a minha vida? Eu vou mais uma vez buscar favores do inimigo? Jesus poderia ter dito a Satanás ali. Satanás, pessoal, da criação de Deus, chamado Lúcifer, era o anjo de confiança de Deus. Jesus poderia até ter usado da autoridade dele que ele tinha. Poderia até usar da ambiguidade, dizer, ô Lúcifer, você trabalhou para papai, rapaz, me dê uma comidinha aí, me ajude. Mas do inimigo, Jesus não quis nada. Sabe por que Jesus não quis nada? Porque ele sabia que tudo já era dele. E que o inimigo é ladrão. A alegria que ele vai lhe dar é uma alegria furtada. O amor que ele vai lhe dar é um amor roubado. Ele não tem nada para te dar. Ele tem muito para te tirar. Aí você tem um pouquinho de Deus. Você tem um pouquinho da palavra de Deus. Então ele quer tirar isso de você. Para que você volte ao status quo ante. Isto é, você volte a ficar de novo fraco, dependente, triste, querendo morrer. Porque é exatamente isso que o inimigo faz. Ele tira a alegria da pessoa ao ponto que a pessoa não quer viver mais. Judas, ele foi o oposto do Senhor. Jesus não dava muito valor a dinheiro, não. Judas dava muito valor a dinheiro. Tanto valor a dinheiro
que o vendeu para ter um recurso para comprar um campo. Quantos pregadores e pastores, no desejo de ter uma igreja bonita, não vendem a unção? Não enganam os seus fiéis? Diga, a minha unção não está à venda. Eu não venderei a minha unção, nem tomarei parte dos banquetes da Babilônia. Diga, a minha unção. Tem música disso, né? A minha unção não está à venda, nem por prazeres, nem por dinheiro, nem por sexo, nem por farra. A minha unção não está à venda. Diga, a minha unção, a presença de Deus em mim, não está à venda. Não ficarei encantado com os prazeres da Babilônia. O dia chegou, o estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério e nem renunciam a sua unção. Mas seu compromisso é pregar o evangelho e o arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor estremece os montes, desce a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nações, profetizando vidas nações. Judas, ele foi chamado pelo Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus mandou todos em missão, 70 discípulos, voltaram todos eufóricos. Eles viram os milagres, eles viram as bênçãos, eles viram o poder de Deus. E disseram, vimos Satanás cair como um raio. Eu tenho para mim que a aurora vai chamar mais atenção do que o pregador, é ou não é? Olhe para cá, por favor. Viu? Preste atenção aqui. Então, depois vocês vão poder passar 3 horas com a Aurora. Diz que a mãe permite e o pai também. Pode ir para casa lá do Jota. Não é, Jota? Cuidar da Aurora, dar banho. Nós nos desviamos, pessoal, por qualquer coisa. Sim ou não? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Judas foi chamado pelo Senhor. Ele ouviu as mensagens mais impressionantes. Quando eu conheci a Deus, quando as pessoas me falaram desse Deus, e entrou no meu ouvido, olha, eu não tinha visto milagre nenhum, eu não tinha visto nada excepcional, eu só via a palavra, uma palavra que as pessoas diziam, nós temos que amar você. Eu digo, amar? Como assim amar você? Como assim uma igreja que vai me amar? Diga assim, como assim? Uma igreja que vai me amar. Uma igreja que se importa comigo. Uma igreja que vai orar quando eu estiver precisando. Quando eu estiver enfermo. Uma igreja que vai chorar minhas dores. E vai se alegrar com o meu riso. Eu olhei para aquilo e digo, puxa, ninguém se importa comigo assim. E o meu Deus se importa. Judas, ele viu as pregações mais sublimes, mas o coração duro, né? Pedra. Diga, dá, Senhor,
ao meu coração, que ele se torne carne para beber o teu espírito. Duro, até duro, impenetrável. Judas viu muitos sinais e maravilhas, prodígios e milagres por parte de Jesus. E foi o tesoureiro do Senhor. Ele expulsou demônios, a Bíblia fala que ele expulsou demônios de outras pessoas, mas não expulsou de si mesmo. Está na hora de nós expulsarmos as coisas ruins que estão em nós. Tirar o que não presta de uma vez. É preciso que tiremos, é preciso que tenhamos coragem para isso. Tirar aquilo que não presta em nós. E por favor, não pensem, pastor, vai ser fácil. Não, vai ser muito difícil, pessoal. Mas vamos conseguir. Você vê Jesus orando? Ele indo para o Monte das Oliveiras, passando noites e noites orando. Os seus amigos não aguentavam uma vigília. Hoje a gente está vigiando aqui, orando pela cidade, pela rua, e as pessoas que não vigiam ainda não querem deixar que a gente vigie. Muitas pessoas acham que porque a gente está aqui no microfone pregando a palavra de Deus, que nós não temos força, que nós não temos poder, que nós não temos garra. Por trás do microfone, nós temos aqui pregadores, mas temos grandes advogados que não têm medo de nada e nem de ninguém, a não ser o temor a Deus. Se pregamos, é por amor ao Pai. E eu sou o maior milagre de Deus na minha vida, porque não era para eu estar pregando aqui. Por aquilo que eu era, por aquilo para o qual eu estava sendo treinado, não era para eu estar pregando. Deus me tomou do meio das malhadas. Igual a todo mundo, eu ia igual a todo mundo. Onde é que tem a festinha mais próxima? Onde é que tem a farra mais próxima? Onde podemos comprar uma briga mais próxima? E o Senhor olhou e se apiedou da minha alma. E me sacou do meio das malhadas. E assim como Ele fez, Ele faz com você nessa noite. Aleluia. Eu te tirei de detrás das malhadas. Se você foi tirado do meio das malhadas, levanta a mão e agradece a Deus aí. Diga, de Senhor, detrás das malhadas. eu estava entrando numa fria, meu Deus. Eu te tirei. Eu ia me apartar meio a meio. E depois de eu destruir a vida de muitas pessoas, eu ia destruir a minha própria vida. Os teus inimigos diante Por de isso, ti. se tem um grande milagre aqui nessa noite, o milagre é esse. O Senhor me tirou do meio das malhadas. Me tirou do mundo perdido. De uma vida sem sentido. De uma vida sem propósito. De uma vida da carne. Vivendo para a carne. Só para a carne. Para ser violento. Para encerrar a conversa na bala. E o Senhor me tirou para que através da sua palavra eu pudesse encerrar a palavra com o amor de Deus. Diga comigo assim: Senhor, Tu és o meu grande milagre. Diga: eis, igreja, aqui no meio de vocês, um grande milagre. O que Deus fez na minha vida, o que Deus me livrou, o que Deus fez comigo. E eu que era tudo que eu sei que eu era, Deus me transformou naquilo que eu jamais sonhei que eu poderia ser.
Ele me tirou do meio das malhadas. Oh, louvado seja o seu nome. Me deu dignidade. Me tirou da bebida, Senhor, da promiscuidade, das pessoas más, das pessoas violentas. Oh, Senhor, tu fizestes, e por honra e glória do teu nome, eu proclamarei que tu és Deus. E quando ninguém podia fazer nada, e mesmo aqueles que desejavam fazer algo, mas não podiam fazer, o Senhor fez tudo por todos. Diga, e me tirou do meio das malhadas. Diga, eu não quero, Senhor, de jeito nenhum, voltar a ser o que eu era. Eu sei e eu lembro. Oh Deus, estou perdoado, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, é verdade. E dessas coisas, Senhor, diga, eu nem me lembro. Se hoje estou relembrando tais coisas, é para que todos saibam que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Eu sou aquele que respira. Antes, andava de mãos dadas com a minha derrota. Hoje, as minhas mãos estão livres para adorar ao Senhor e alcançar as minhas vitórias. Diga, livre sou, porque o Senhor, Ele me tirou do meio, ali no meio, atolado até o pescoço. Eu tenho horas que eu penso, eu leio a palavra de Deus e o Senhor diz para os crentes, não é, que os prostitutos e os publicanos irão preceder os da igreja. E eu sou convencido a achar que é verdadeiro, porque eu era exatamente isso, um publicano e um promíscuo, e o Senhor me levou para estar na sua presença. Ele me levou porque eu tive a decência de confessar a Deus os pecados que eu tinha. Eu tive a decência de dizer para Deus quão errado eu estava, quão sem sentido estava a minha vida, e que eu não aguentava mais aquilo. E não pode ser agora, hoje, nessa noite, que eu vou trazer qualquer mérito a mim. Não há nenhum mérito. Quando a gente está com Deus, nós somos homicidas e suicidas ambulantes. É uma questão de tempo. E o Senhor, Ele dignifica a nossa alma e faz a gente ver as riquezas que Ele tem preparado para nós, sem que para isso tenhamos que vender a nossa alma para Satanás. Diga, louvado seja o meu Deus, pelo muito que me tem amado. Judas, ele viu as pregações do Cristo. Judas, ele viu os milagres, mas ele tinha mais interesse no dinheiro. Ele queria o dinheiro. Queria tanto que vendeu Jesus para ter dinheiro. Muitos pregadores, muitos crentes querem muito dinheiro. E querem tanto que vendem Jesus para terem um dinheiro. Nós somos aquele templo, aquela igreja que diz, olha, ouro e prata ainda não temos, porque o Senhor está mandando as montanhas se derreterem para nós. Mas nós temos a unção do Senhor. E essa unção, ela não está à venda. Ele gozou da comunhão com o Senhor, rejeitou o último apelo do Senhor. Vocês estão vendo aí, diante de vocês, o último apelo de Jesus. Chamou Judas, olha aí o que você vai fazer, rapaz. Faça isso não. Talvez hoje, nessa noite, seja seu último apelo. O que você vai fazer? Vai se apressar para atrair o mestre? Ou vai fazer como João?
inclinar a sua cabeça no peito de Jesus e dizer: Senhor, eu quero repousar aqui a minha vida. Vendeu o Senhor e foi possuído por Satanás e terminou a sua vida de forma terrível. Olha aí a história, pessoal. Olha as pessoas, olha os nossos jovens, como é que estão terminando suas vidas de forma terrível. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Sim ou não? Os casamentos, pessoal. O sujeito não pensa no filho, não pensa na filha, não pensa em ninguém. Chuta o balde. A gente se espelha nesse pessoal famoso, acha que o pessoal famoso... Veja aí como essa turma está terminando, gente. Um por um. Um por um. E nós vamos seguir essas pessoas? Vamos atrás dessas pessoas? Que sustentam o seu poder em seu próprio corpo, em suas riquezas, desprezando que é Deus quem deu aquele corpo e é Deus quem dá todas as riquezas. Quando ele saiu, versículo 31, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Glorifique a Deus, e Deus vai glorificar você. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. O que Cristo quis dizer com isso? Por que ele diz que pouco tempo está conosco? Sabe por quê, pessoal? Porque nós vivemos uma fé de pouco tempo. Talvez a meia hora do culto, 1 minuto do culto, a gente esteja na presença de Deus. Tão logo termine o culto e nós voltamos para a estaca zero de novo. Então ele diz: por pouco tempo eu estou convosco. Ele quer estar com você a semana inteira. O tempo inteiro. Não deixe, deixa eu falar para ti, não deixe, querido, que nada tire você da presença de Deus. Eu falei uma palavra: nada. Não deixe que o trabalho tire você da presença de Deus. Não deixe que o cansaço tire você, os estudos tirem você. Eu tinha um garoto lá na nossa comunidade, há um tempo, 20 anos atrás, e ele me disse assim: olha, Orlando, eu vou dar um tempo aqui na igreja, porque eu vou estudar. E ele estudava muito mesmo, estudava 20 horas por dia, 16 horas por dia. Enlouqueceu. Enlouqueceu. A vida é equilíbrio, Eclesiastes. Há tempo para tudo debaixo do sol. Se você fizer algo e despreza o Espírito de Deus, você vai cair num fosso tão sem fundo, que é uma vala permanente, e você não pensa que vai parar. Ele vai continuar. Quanto pior você chegar, pior mais vai ficar, porque não tem fundo. Não tem fundo. Agonia, desespero, não tem limites. Em sendo verdade que não morremos, mesmo que nós nos matássemos, a nossa alma ficaria angustiada pelos séculos dos séculos. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Por que a gente não pode ir? Porque o caminho que a gente vai seguir, muitas vezes, não é o caminho do Senhor. Muitas vezes eu paro e digo: o que eu fiz hoje, o que eu vi hoje, o que eu conversei hoje, foi o caminho pelo qual Jesus caminharia e falaria?
E eu tomo um susto, porque muitas vezes, por pensamentos e palavras, por atos e omissões, eu estou indo para outro lugar que não é o caminho de Jesus. Seja firme e corajoso, permaneça firme, acredite. Eu digo muito para vocês, uma semana não custa nada. Dedica uma semana para Deus. Consolida os teus comprometimentos. Eu e você estamos cansados de pessoas que não têm compromisso. Eu cresci vendo parentes se divorciando, destruindo lares. E a gente fica assim, puxa, fulano fez isso. E quando menos espera, está fazendo a mesma coisa. Porque faremos as mesmas coisas do mundo quando estamos no mundo. E Deus, Ele consolida o nosso relacionamento. As mulheres inteligentes trariam seus maridos à casa de Deus. O marido inteligente traz a esposa na casa de Deus. Porque aquele que não teme a Deus não vai temer o homem. E o homem sem Deus, ele é um perigo mortal. Um homem sem Deus só alimenta contendas, só alimenta confusão. Se torna indesejado, descartável. E como diz a Escritura, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Então nós precisamos já dar uma de Judas, rapidamente. Que tem de trair logo, se arrepender e voltar à graça de Deus. Muitos não gostam de Judas. Eu tenho um apreço por Judas em um especial momento. Porque Judas, ele revela o que ele é. Muitas vezes, uma pessoa passa 100 anos na igreja traindo, mas não se revela como um traidor. Todo crente, pessoal, tem um Judas dentro de si. Ele deve ser descoberto e morto. Esse Judas chama-se mau comportamento, maus pensamentos, más atitudes. Você tem que descobrir, revelar o Judas e não permitir que ele comande a sua vida. Não deixe que o Judas que habita na sua alma mate a Jesus que está no seu coração. Que a intenção de Judas é esta. Mas não sem um motivo muito bom. Eu estou fazendo porque eu quero ficar bem, eu quero ficar rico, eu quero ser próspero. Quando a verdadeira prosperidade só Deus é quem dá. E dá àquela pessoa que se afasta do zombador, do escarnecedor. Dá àquela pessoa que medita na lei de Deus de dia e de noite e nela tem prazer. Essa pessoa será como árvore plantada próxima a ribeiros. Suas folhas nunca murcham, e no tempo certo dará seu fruto. E tudo que fizer, diga comigo, e tudo que fizer, prosperará. Novo mandamento vos dou. Nunca pensei num mandamento tão novo como esse. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Essa igreja é a igreja desse mandamento. Essa igreja é uma igreja desse mandamento. Eu, quando era menino, ia para a igreja 1.400 pessoas. Eu não sabia quem estava à minha esquerda, eu não sabia quem estava à minha direita, eu não sabia quem estava à minha frente. Aliás, eu não sabia nem se eu estava lá, porque eu ficava mais assim, olhando para o que estava acontecendo, do que curtindo a presença de Deus. Nós temos que nos conhecer, nós temos que nos amar, nós temos que nos comprometer, nós temos que nos envolver, temos que estar juntos no amor de Deus. Saiba o seguinte, quando a igreja é una, quando o irmão cai, a igreja toda cai. Quando o irmão sofre, todo mundo sofre. Eu estava fazendo pilates lá no espaço Leila Gioconda e dando um saltinho lá que ela mandou, eu escorreguei e tropecei no meu próprio dedo, que a gente faz descalço. E aí o dedo voltou assim para trás e quis quebrar e não quebrou. Mas passei assim
Graças a Deus, falando isso, já estou quase bom, mas eu passei essas 3 semanas com muita dificuldade nos pés, por conta desse mau jeito. O que eu quero dizer é o seguinte, era um dedo lá do pé, mas todo o corpo sente. Por causa desse dedo, toda a família ficou preocupada. Marilda passava gelo, passava pomada, Maíra também, Sarinha também. Mau cuidado com o pé do papai. Não é lindo, né? Foi lindo, mãe? Então, esse é um zelo. O que eu quero dizer com você? A igreja é do mesmo jeito. Um irmão começa a fazer bobagem, o corpo todinho sofre. Porque a energia da bobagem permanece no irmão. A sua tristeza, você não pode dizer, não, eu estou triste, só eu estou sentindo. Não, todo mundo chegar perto de você vai sentir que você está triste. Por isso, estejamos na presença de Deus, nos alegrando com Ele. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Diga, entendi. Eu só vou ser discípulo de Jesus. Diga bem forte, eu só vou ser discípulo de Jesus se eu tiver amor pelos meus irmãos. E o amor, pessoal, se compromete, o amor se envolve. Tem uma coisa linda, por exemplo, Marilda, quando engravidou de Paulinho, Marilda estava na universidade fazendo Unifor, terapia ocupacional. Então, com a gravidez, ela fechou a faculdade e foi cuidar do Paulinho. Se você dissesse, puxa, que coisa terrível, a pessoa não está estudando, não está não sei o quê, mas Deus viu isso que ela fez. Então, anos depois, com os meninos já criados, Marilda se formou em terapia ocupacional com louvor, escrevendo material científico para revistas internacionais, não é? Considerada uma das melhores alunas da Unifor. Formou-se em administração de empresa pela faculdade do CDL, junto com a UFC, e Deus deu para ela uma faculdade. Diga, a minha fidelidade a Deus jamais será esquecida por Deus. Nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que Deus preparou. Jesus sabia o que Deus preparou. Ele ia ser infiel a Deus. Eu não tinha a visão de Jesus, eu só sabia que era muito bom ficar perto de Deus e que Deus ia me abençoar muito. E as pessoas olhavam para mim e diziam, mas você não é nada, você é só um estudante, você não vai conseguir nada na vida. E eu digo para você, onde eu coloquei meus pés, onde eu coloquei as minhas mãos, onde eu coloquei o meu olhar, prosperou. Da casa de Marilda, os 6 irmãos, só o casamento dela vingou até hoje. Tinha que vingar, porque Deus está sobre esse casamento. Amanhã você poderá dizer, o pastor não está mais casado, e você poderá concluir, ele saiu da presença de Deus. Olho para o passado e olho para hoje. Eu não tenho mérito nenhum, o mérito é do Senhor, que manda a gente ficar calado quando a gente queria dizer palavras ruins, que manda a gente segurar as pernas quando a gente queria correr para um cartório e propor uma separação, que manda refrear os ânimos quando aparece uma mulher bonita, sedutora e disposta a esquentar o seu corpo, e você diz, não posso, porque eu casei também com Deus. Tudo ali na mão para você fazer, tudo. E você diz, não posso. Tire Deus
o seu espírito de mim, e aí o negócio toma um rumo tão perturbado que até eu tenho medo. Então Deus é tudo em nós, pessoal. O homem sem Deus, ele é só um bicho. Um homem com Deus, ele é um anjo. Se você prestar muita atenção, vai ver até as asas batendo em suas costas. Porque você se torna um anjo. Uma mulher com Deus é um anjo maravilhoso da graça do Senhor. Amém, gente? E para dar uma refrescada, uma bênção aqui na igreja, eu quero que você abra em Filipenses, capítulo 4, versos 4 a 9. Filipenses capítulo 4, versos 4 a 9. Essa leitura vai ser a base da pregação de quinta-feira. Como o nosso culto ele é itinerante, e nós estamos falando sobre compromisso, comprometer-se, e Deus pergunta, a quem irei enviar? Quem irá após mim? Talvez você diga, Senhor, a mim. Estar com Deus é muito legal. Quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem que esperar que alguém nos reconheça. Amém, pessoal? Você trabalha numa empresa, você quer ser gerente, você quer ser um diamante, um diamond. Você guerreia pra caramba, sim ou não? Para ser reconhecido diamante. Quando você é de Deus, você se reconhece diamante na hora que você quiser. Porque Deus já fez você para brilhar. Deus já fez você para ser um diamante. Deus já fez você para ser vitorioso. Você precisa só saber que Deus já fez você o seu menino, a sua menina dos olhos. Quem é que está muito feliz aqui hoje? Quem está muito, mas de verdade? Ninguém deu um pulinho, então não tem ninguém feliz. Então, como a Val foi a primeira a dar o pulinho, ela vai ler aqui para você Filipenses 4, de 4 a 9. Filipenses 4, de 4 a 9. Filipenses 4, de 4 a 9. Onde é que o crente se alegra, pessoal? De trás de um trem elétrico? É de trás de um trem elétrico. Diga, eu já fui atrás de um trem elétrico. Eu já brinquei meus carnavais. Não sabe não, mas eu sei. Ora, mas eu não sei. Você toma assim, quando você vai para o carnaval, você já toma uma meiota. Sabe o que é uma meiota? Sabe o que é uma meiota? Sabe. A meiota é uma garrafa de refrigerante, 300 ml de cana. Aí só para você ficar assim estribado, mesmo com aquele gostinho de quero mais, você morde um limão assim, com casca e tudo. Aí você já chega quente, valente, rico. Eu tinha um amigo meu um amigo meu que a gente brincava, ele era muito rico e eu era mais rico do que ele em Deus, mas em grana não. Então a gente chegava, ele bebia muito, botava a mão no bolso assim, aí tirava aquele monte de dinheiro. Disse, Orlando, você sabe, né? Toma aqui, administra aqui. Eu digo, perfeitamente. Perfeitamente. Eu não pedia conta depois, não pedia cartão, não pedia nada, então eu gastava a rodo. Então você já chega carimbado, é ou não é? Aí diz assim, trouxe a namorada? O que é que a gente diz quando alguém pergunta? Você leva a merenda para uma festa com salgadinhos? Você está louco? Sabe como é que os meninos do meu tempo pensavam? Era o seguinte, tinha as meninas que tinham que sair 10, 11 horas da noite, então ele namorava com a minha até às 11. Aí tinha aquela que ficava até 12, ele namorava com a minha que ficava até 12. Aí tinha uma que ficava até 2 da manhã, então ele namorava com uma que ficava até 2. E depois se reunia entre os amigos e dizia, olha aí, rapaz, eu sou o cara. Hein? E você era conhecido, era notório com isso. E quando você arranjava 3 namoradas de uma vez? Eita, stop. Então, os que estão nessa igreja é porque já
viram perto essas coisas e resolveram dizer que Deus agora é a sua alegria. E eu não preciso mais de uma dose, não preciso mais de nem de Guaraná Antártica. Só porque ele fala assim, estou fora. Rapaz, pense bem, você no mundo, preste bem atenção. Você tomar uma cervejinha gelada, na Praia do Futuro, 4 horas da tarde. Os caranguejinhos. É aquele mundo de moça bonita que você contrata para passar na sua frente. Bota logo o chaveiro do carro, né? Bota só o chaveiro assim. Toda a personalidade em cima da mesa ali. Os caranguejão grande para mostrar seu caráter. Traga mais meia dúzia de caranguejo aí, moço. Rapaz, as bichinhas tudo com fome. Então, quer dizer para você, nós que estamos aqui nessa igreja, diga, nós que estamos aqui nessa igreja, a começar do pastor, não tem nenhum otário, nenhum besta. Muitos de nós viemos do mundo e não quisemos mais o mundo. E nem aquilo que o mundo oferece. Porque descobrimos que está na alegria do Senhor, está bem, turbinado, em paz, com o poder de Deus, é a nossa alegria. É a nossa força. A paz e a graça, igreja. Filipenses 4:9. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisto, pensai e louvai ao Senhor. Ao que também aprendestes e recebestes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus da paz seja convosco. Amém. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu quero convidar a você para, durante essa semana, memorizar esse versículo. E depois de memorizá-lo, que você o torne o seu alvo. Porque a gente diz, o meu alvo é Cristo. Mas isso é tão subjetivo quanto dizer, o meu alvo é o Oceano Atlântico. Quando o seu alvo é Cristo, você tem que dizer, tudo que Cristo pensou, eu quero pensar. Tudo que Ele viveu, eu quero viver. Tudo que Ele é, eu quero ser. Porque Ele mesmo disse que nós poderíamos fazer as coisas tais quais Ele mesmo fez. E não só igualmente, mas superando-o, conforme está em João 14:12.
Então eu convido você a isto, a esta superação. Eu quero colocar tudo na mão de Deus, toda a nossa vida, todos os nossos projetos. Quero agradecer a Deus nessa noite pela nossa irmã Leila Gioconda. Nós estávamos aqui na quinta-feira orando por uma atividade de saúde que ela iria fazer, e as notícias são alvissareiras. Graças a Deus deu tudo certo. Quero agradecer a Deus porque ontem a pastora Aldenora foi visitar um irmãozinho aqui da igreja, um menino muito pobre, muito humilde, lá no Alberto Seiben, e ela me dizia no caminho: olha, pastor, já tem uma semana que ele precisa ir para a UTI e não consegue uma vaga. E quando essa mulher colocou os pés naquele lugar, e a gente foi lá onde o rapazinho estava e fizemos uma oração, foi muito bacana, porque os maus tratos são comuns a quem busca o bom trato de Deus. Chegamos lá para fazer a prece, aí a moça da portaria disse: de jeito nenhum, nós não queremos religião aqui não. Eu digo: o que você quer? O diabo aqui? Você não vai entrar não. Eu digo: por que eu não vou entrar? Tem um rapaz doente, está enfermo. Porque as pessoas, elas são agressivas e acreditam que nós também não sabemos ser. Nós sabemos ser. Nós não somos porque escolhemos não ser. Quando eu iniciei minha vida advocatícia, eu iniciei pela área criminal. Então, quando a gente defende qualquer situação, alguém não gosta da gente. Então, naqueles anos, e Deus me livrou disso também, eu ia para cima e para baixo com 2 revólveres na cintura. Um revólver com bala dum-dum, que é aquela que bate na pessoa e explode dentro da pessoa, e outro revólver. Que era todo dia ameaçado de morte, ameaçava a minha família e tal. Então eu descia do carro, no escritório, já descia com 2 revólveres na mão. E aquilo me incomodava muito, né? E eu fui pedindo a Deus, e Deus foi me abençoando, e eu saí dessa área, da área criminal, que é a área que mais rentável no direito, é a criminal. Saí dessa área e também deixei os revólveres de lado. Porque os advogados podem usar revólveres, têm o direito de ter porte de arma. Então nós deixamos aquelas armas. As pessoas pensam que a gente deixa as coisas porque não tem coragem de segurá-las. Nós as deixamos porque queremos as nossas mãos livres para a adoração. Então, se é necessário largar algumas coisas, de bom grado nós largamos. E louvo a Deus, porque não precisei matar ninguém, nem fui morto nesse período. Então, aquela moça nos recebeu tão mal. Eu disse: pastora, a gente fazer oração com um clima desse, eu já estou com vontade de matar essa moça. Ela está com vontade de me matar. Então vamos embora. Aí Deus manda seus anjos, amém? Um vigia do lugar, ele ouviu que deveria ficar do lado da porteira, né? Ou da parteira, ou o nome que ela estivesse lá, que era para defendê-la. Ela disse: não, o senhor não vai se embora sem fazer a sua prece. Eu pensei que ele estava para me escoltar para ir embora. Ele estava lá para me defender. Louvado seja Deus. Defender a pastora. Ele disse: de jeito nenhum o senhor vai embora sem fazer a sua prece. E essa mulher, ela vai perder. Vamos ligar aqui para o diretor que está atuando agora no hospital. E ele, com o radinho dele, quer falar com o diretor. Aí o sujeito disse: está em reunião. Vamos lá, a gente fura a reunião. Me levou. E a moça: o que você está fazendo? Ele: está comigo. Aí eu fui entrando. Quando eu cheguei lá, o rapaz perguntou: o que é que vocês querem fazer aqui? É um culto? Digo: não, eu tenho uma pessoa doente e a gente quer fazer uma oração. Disse: não, tudo bem. Aí me deu autorização, a gente foi. E no caminho a pastora estava me dizendo, até aquele momento não conseguia uma vaga. Quando aparecia uma vaga, o outro corria e tomava o lugar, que é muita gente precisando. E quando nós estávamos ali para orar, a enfermeira entrou e disse: a sua vaga já está pronta. E o rapaz já vai levar você lá para a vaga. E nós fizemos a oração, e a moça que não queria nos deixar entrar teve que presenciar o poder de Deus. Se eu tivesse gritado, anunciado alguma coisa, eu tivesse talvez conseguido.
Mas Deus quis fazer de tal maneira para que eu soubesse que é Ele que está no comando. E a gente pode fazer como Sidraque, Mesaque e Abednego. Deus vai nos ajudar muito essa semana. E se em algum momento a gente perceber que alguma coisa não deu certo, ainda assim, adoraremos ao Senhor nosso Deus. Então eu quero louvar, porque isso é um grande milagre. Para as pessoas talvez não seja assim. Um grande milagre. Onde que segurança vai contra a autoridade imediata para nos atender, a mim e a pastora que nunca nos viu, correndo o risco até de perder seu trabalho. Então Deus, diga: Deus, aonde eu for, estará comigo. Ele estará guardando as minhas entradas e as minhas saídas. Onde eu puser meus pés, bato os pés no chão, será o lugar abençoado. Onde minhas mãos tocarem, toque no irmão. Quem eu tocar será abençoado. Todos os meus sonhos, porque o meu querer é um querer de Deus, serão realizados. A minha família será protegida. Esse bairro vai ser protegido, porque eu estou orando aqui nesse lugar. Diga: o lugar que eu moro vai ser protegido, porque eu moro naquele lugar. Os meus trabalhos, os meus negócios, a partir de hoje, prosperarão, porque o Senhor será o Todo-Poderoso, proprietário da minha vida e das minhas coisas. Eu não estou mais só. O meu Deus está comigo. Aleluias. Senhor, nosso Deus, abençoai a cada um que veio, a nós que viemos de lugares tão remotos, tão pecaminosos, e estamos aqui, Senhor, limpos pela palavra que acabamos de ouvir. Abençoai-nos, ó Pai, abençoai a cada um, como é do teu mistério, como é do teu desejo, para que toda a vida seja consagrada a Ti. Abençoai, Senhor, as nossas ofertas, as nossas oferendas, para que se multiplique no coração da igreja, porque é dado com alegria. Abençoai, Senhor, aqueles que estão lutando pelo programa Milagres. Nós vamos ter uma nova fase agora de patrocínios, para renovar lá com a rádio. Então peço a Ti, Pai Celeste, que toque o coração da igreja, dos irmãos, para entrar em contato, para que a gente possa renovar o programa, que sabidamente ajuda muitas pessoas, onde a Tua palavra verdadeiramente é pregada, em tempo oportuno e inoportuno. Quanto ao mais, irmãos, tudo que pensarmos, tudo que dissermos, seja para a glória de Deus. E que nós renunciando, diga, nós renunciando a todo o pecado e as flechas envenenadas do inimigo, corremos na direção do Senhor, para colocar no nosso coração só pensamentos bons. Diga: quanto a mim, Cristo, eu resistirei às tentações do maligno. Olho para Ti, e o meu olhar em Ti me fortalece. Farei o que Tu fizestes, buscarei ao Pai no silêncio das minhas orações, mas no grito do meu coração. O Todo-Poderoso Deus te abençoe e te guarde, te preserve de todos os males e perigos, te dê a ousadia, a intrepidez dos profetas, para que o reino de Deus seja conhecido a partir da sua vida. Que a paz do Cristo seja sua paz, hoje e sempre, na unidade do Espírito. E nessa paz, nesse amor de Deus, saudemo-nos uns aos outros, como é a sua vontade, com muito amor, com muito carinho, em nome de Jesus. Amém.